Boa noite, gente. Paz seja convosco. Vamos para mais uma aula, né, da Escola Bíblica virtual agora. Eu tô aqui com o irmão Samuel. Oi. Mas a gente vai. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma com que a gente possa estar aprendendo e não perder, vamos dizer assim, nosso ritmo de estudo, né? A gente não pode se afastar do que diz a palavra de Deus, a gente tem que estar sempre se alimentando da palavra de Deus, aprendendo mais. Então, eu vou estar fazendo esse vídeo aqui, vou tentar fazer assim ele mais curto possível, porque fica melhor para poder carregar, tá bom? E aí a gente vai vendo, de acordo com as experiências, né? A experiência passada não foi tão legal porque a gente teve muito barulho e a internet ela ficava cortando. Então eu preferi fazer assim porque aí não tem como ficar cortando. Mas aí no final desse estudo tem também algumas perguntinhas, certo? Vamos lá. O título da nossa aula de hoje, né? Eu achei que o tema da aula passada já desgastou bastante, então eu coloquei aqui laços, alerta contra quedas. A gente ainda está continuando na nossa revista de provérbios. Então, o que diz essa temática? Vamos lá. A introdução diz aqui. Deixa eu baixar aqui o vídeo que está bem na frente. Aqui. Na introdução diz assim: no mundo existem laços, ou seja, perigos preparados para nos prender e nos afastar da presença de Deus. Precisamos ficar atentos aos sinais de alerta que a palavra de Deus nos ensina a enxergar. Eu sempre disse para a igreja, em todo momento, que a Bíblia é um livro de instrução. Então a gente tem tudo na Bíblia que a gente precisa para a gente poder viver bem, viver feliz, viver sem maiores dificuldades. Claro que as dificuldades existem, mas para todos, né? O sol ele nasce para todos. Agora a diferença é como é que nós vamos encarar determinadas situações, né? Então por isso que ele diz aqui, né? Ele vem dizendo que no mundo vai ter muitos laços. Que laços são esses? São perigos, são armadilhas, né? São coisas preparadas pelo inimigo para poder nos prender, nos tirar do caminho do Senhor. E a gente precisa ficar atento aos sinais que a própria palavra já nos ensina a observar. E aí eu trago uma imagem aí para vocês, né? O inimigo cria laços e te prende. Seja imitador de Cristo e não do homem. Então, se a gente permitir, o inimigo faz isso conosco aí, né? E a palavra de Deus, ela vem dizendo aqui, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Lá em Efésios 5:1. Que foi, Jesus? O laço do amor aos prazeres. E aí a gente começa, né, adentrando no assunto, propriamente dito, falando sobre o laço do amor aos prazeres. Que prazeres são esses? A gente vai ver agora, né? Diz aqui, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Né? A inconstância de quem? Do inexperiente, ou seja, não tem experiência naquele determinado campo, naquele determinado assunto, e acaba prejudicando a sua própria vida, né? E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Né? Às vezes a gente acha que a gente já sabe de muita coisa e vai por um caminho que a Bíblia está ali alertando para a gente não ir, né? É aquela velha conversa, não, eu sei o que eu tô fazendo, mas na verdade a gente não sabe o que a gente tá fazendo, nem sempre, né? Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então o que é isso? Armadilha, né? Isso aqui é um exemplo clássico da armadilha. Que armadilha é essa? A armadilha que o inimigo ele faz para a nossa vida.
para tentar nos laçar, né? Então a Bíblia vem nos alertando sobre essas armadilhas. E aqui eu trago um exemplo, né? E esses laços é a descrição do caminho do homem imoral que cede aos desejos insaciáveis da carne. Aquela velha história. E Paulo, ele vem nos alertando sempre, né, na Bíblia, em todos os textos, né, na maioria deles que ele fala, Paulo, ele traz essa questão da carne, da luta do espírito contra a carne contra o espírito, e que nós devemos nos atentar a isso, devemos nos apegar à presença de Deus, porque somente nos apegando à presença do Senhor, ao Espírito Santo, o Espírito ele vai sobrepor a vontade carnal. E aí eu trago um exemplo, né, desse filme, As Pontes de Madison. Eu já assisti, é um filme belíssimo. Porém, ele traz aí um questionamento, né, para os nossos dias de hoje, né? Ele traz aqui, ele fala: eu não quero precisar de você, porque não posso te ter. Porém, no filme, esse não poder ter não foi um empecilho para que esse casal ele tivesse um relacionamento, né? A mulher era casada e ela acaba se apaixonando por outra pessoa, né? Por esse moço aí, um fotógrafo, um viajante. E eles têm um romance. Só que é um romance proibido, né? E pela palavra de Deus a gente sabe que é uma coisa que não deve acontecer jamais. Deus nos criou com a capacidade de desfrutar dos prazeres. Quando a gente fala de desfrutar dos prazeres, irmão, mas só que você não falou aí da questão dos prazeres, da carne e tal, que é perigoso? É perigoso, sim. Porém, o que Deus fala aqui sobre desfrutar os prazeres não é você colocar o seu desejo, a sua vontade acima da vontade dele, de forma nenhuma. Ele nos mostra que a gente pode desfrutar dos prazeres dele, do que o mundo ou do que nos rodeia de uma forma natural e de uma forma que não prejudique a nossa vida espiritual, né? Então ele diz aqui, contudo, Salomão descobriu que se estes desejos naturais forem desfrutados descontroladamente, eles se tornam ocos, vazios e ilusórios. Vamos observar como ele mesmo descreve sua experiência quanto ao desfrute dos prazeres. Então, foi o que eu disse. Então, a gente pode desfrutar os prazeres? Pode, mas não é da forma como muitas pessoas imaginam, né? De uma forma descontrolada. Aqui ele diz, né? De uma vida dissoluta, disse eu no meu coração. Ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e a alegria? De que serve esta? Buscai no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Então, Salomão, ele mostra aqui como é que ele conseguiu, ou como foi a experiência dele em relação a esse desfrutar de prazeres, né? Ele traz aqui, ele fala aqui da questão do riso, né? Ao riso está doido, e a alegria, de que serve esta? Então ele questiona o tempo todo. Ele é uma pessoa que ele questionava as suas atitudes, por que a vida era assim, o desejo dele, né? Por que ele deveria buscar por esse desejo, ou ele não deveria buscar por esse desejo. Ele traz a questão do vinho, né? Buscar no meu coração como estimular com vinho a minha carne. E aqui a gente traz essa questão da bebida, e a gente sabe que a bebida, ela é um potente estimulante de quê? De você extravasar, de você colocar para fora os seus desejos, deixa você mais relaxado, mais propício, né, a satisfazer as suas vontades carnais. E ele traz esse
das possessões, né? Os prazeres das possessões. E o versículo ele traz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei minha casa, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie, e fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então ele mostra aqui como foi que ele passou por essa experiência do prazer, das possessões, de poder, de possuir algo, porque a Bíblia fala, né, que Salomão, ele teve a sua sabedoria duplicada, né? Então, ele era um homem muito sábio, mas além dessa sabedoria, ele era um homem muito rico também. Ele tinha muitas posses, ele tinha poder, né? Só pelo fato dele ser rei, né? Já o colocava numa posição de destaque. Então ele mostra aqui que ele tinha tudo isso, mas que perseverou com ele também a sabedoria. E nós já estudamos sobre a sabedoria e vimos que a sabedoria ela é muito importante para nós, né? A sabedoria é o quê? É inteligência? Não, não é a inteligência. A inteligência é a capacidade que você tem de superar as dificuldades ou os percalços, né? A sabedoria, ela vai além. A sabedoria mostra como você usar a inteligência em determinadas situações. Então, você entende, você tem o domínio da inteligência, você sabe como, vamos dizer, resolver um problema e você escolhe resolver aquele problema. Então, isso é sabedoria, certo? Então, também temos aqui, né, não poderia faltar, os prazeres do sexo, né? Ele traz aqui falando: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e dos instrumentos de música de toda espécie. E nós sabemos aí, né, da história de amor de Salomão. A gente sabe que teve um livro totalmente romântico, né, cheio de amor, que é o livro de Cantares. Então, ele também passou por essa experiência. E como foi que ele passou por essa experiência? Ele teve esse contato, ele teve, né, a realização dos seus desejos. Porém, no fim de sua vida, Salomão viu que o mais belo para ele e para sua vida era a presença de Deus, e que tudo não passava de vaidade, né? A gente vê lá, quando a gente vai para o livro de Provérbios, a gente vê que ele vai e traz essa questão de que tudo não passa de vaidade, e que a gente tem um momento e uma hora certa para todas as coisas. E do poder: fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Então, ele já mostrou lá na possessão para nós como era ele em relação a ter esse poder, né? Ele, sendo rei, ele era uma pessoa que ele tinha um domínio, ele tinha um poder grande sobre a vida de muitas pessoas, né? E sobre todos a sua volta, no seu reino, sobre as suas posses. Então, ele tinha esse poder. Porém, além deste poder, desse domínio, ele tinha a sabedoria com ele, que era o que o auxiliava a passar por tudo isso, né? Desfrutar desses prazeres sem se esquecer da presença de Deus. E aqui a gente vem
falando um pouco sobre um cuidado especial que deve ser dado ao prazer natural que o sexo proporciona. Ele pode ser perigoso e, em vez de ser uma fonte de satisfação, virar um pesadelo, né? Então, assim, a gente sabe que é uma coisa natural. O sexo é uma coisa natural, uma coisa que Deus ele deixou para nós como seres humanos, para que a gente pudesse proliferar nossa espécie, para que a gente pudesse ter filhos, ter uma herança. Porém, tudo é com sabedoria, tudo é com moderação. Tudo que passa do limite, tudo que passa do que é natural, se torna prejudicial, né? Aí ele traz aqui, né? Cair no laço dos prazeres descontrolados tira Deus de sua vida, ou no mínimo, tira-o de suas prioridades. Então, pessoas que são viciadas em sites pornográficos, pessoas que não aguentam ver uma piadinha sexual, né? E começa a compartilhar e ali fica viciado. Não quer dizer que a gente não vá ver certas coisas, né, em filmes, imagens e tal. Já estou corrompido. Não existe isso. A questão é exagero. É quando você sente a necessidade de estar o tempo todo vendo determinadas coisas ou fazendo determinadas coisas. E isso Deus não quer para nossa vida. Porque quando a gente preenche a nossa vida com certos tipos de prazeres, não sobra espaço para a presença de Deus em nossa vida. E a gente sabe que nós devemos buscar a presença de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas iriam ser acrescentadas, né? Aqui na letra B ele diz: cair no laço dos desejos carnais é o caminho mais curto para o fracasso, a frustração e o mau testemunho. Então, que laço de desejos carnais? A gente viu ali eu creio no segundo slide, mais ou menos, o exemplo, né, do filme As Pontes de Madison, onde traz um exemplo de traição. E essa traição é um desses laços de desejos carnais, né? A traição, você olhar para uma pessoa e desejar sexualmente é algo que é carnal, é algo que te afasta do caminho de Deus, é algo que não traz bom testemunho, né? Você tá na roda de escarnecedores ali, tá compartilhando da imagem de outras pessoas e ter aquela visão sexual da coisa, né? Então é isso, né? O laço da irracionalidade. Então, além de todos esses laços, né? A gente tem também o laço da irracionalidade, e a revista ela traz uma citação de Sócrates falando que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E essa frase, ela é muito coerente. Por quê? Nós devemos examinar. A Bíblia fala que a gente deve examinar as escrituras, mas a gente deve examinar também a nossa vida. A gente deve olhar para dentro de nós quando nós estamos na ceia, né? Quando nós estamos ceando, o que a palavra de Deus fala? Examine-se, pois, homem a si mesmo. Então, nós devemos examinar devemos examinar a nossa vida, devemos examinar aquilo que está à nossa volta. Porque quando a gente não examina, a gente começa a aceitar as coisas muito facilmente. E isso é irracional. O que é irracional é o que você não pensa, que você não questiona, não examina, né? As pessoas, hoje em dia, não examinam, ou seja, não questionam sozinhas, né? Isto leva as pessoas a serem como folhas ao vento. A opinião que está na moda torna-se sua religião, sua fé, sua Bíblia, seu Deus. Vejamos alguns exemplos bíblicos de pessoas que agiram com irracionalidade e suas consequências. Aí eu trago aqui uma chargezinha, né, um desenho para ilustrar. O que é isso? O que é ser levado como folha ao vento? O que é ser uma Maria vai com as outras, né? E ele diz aqui, né, essa bonequinha: acho que sim, mas voto que não. Ela pensa que sim, mas ela vai na hora e vota que não, né? A juíza aí, ela vota que não. E aqui o casal vai e, né, questiona: é isso que você chama de Maria vai com as outras? Bem, então o que é Maria vai com as outras? Você tem até uma opinião, mas você acaba indo com a opinião dos outros, né? E isso é ruim.
Então, sobre os exemplos na Bíblia, né, de pessoas que acabaram sendo volúveis, né, voláteis e mudaram sua perspectiva, mudaram sua opinião e foram levados pelos seus desejos, a gente tem Esaú agindo sem refletir, perdeu seu direito à porção dupla da herança, né? Esaú, ele agiu pelo desejo de saciar sua fome naquele momento e não pensou nas consequências. A gente tem o exemplo de Sansão, que foi um homem dominado por suas paixões e agia impulsionado por elas. Ele foi impulsionado pelo desejo carnal, impulsionado pelo desejo sexual, né, pela paixão. Saul também, que agiu por impulso, pressionado pelas circunstâncias e perdeu o trono, né? Então a gente tem vários exemplos na Bíblia que mostram situações que as pessoas não examinaram, né? Não examinaram a situação, não examinaram a circunstância e por isso acabaram perdendo sua bênção. O que se ouve hoje é: curta a vida, faça o que der na cabeça, afinal a vida é curta. Quando agimos apenas pelo que sentimos, sem pautar nossa vida por valores e anseios cristãos, ficamos enfraquecidos e corremos o sério risco de ter um trágico fim. Sejamos como os filhos de Issacar, conhecedores da época para saber o que devemos fazer e estejamos atentos para não sermos levados pela maré. Então a gente não pode agir imprudentemente, a gente não pode agir apenas por impulso, ser levado pela maré, né? Ser impulsionado pelo desejo. Devemos questionar, devemos examinar, analisar, né? Ler o que diz a palavra, né? A Bíblia, ela é um livro de instrução, eu já falei aqui. Então, por que não examinar a Escritura para saber se verdadeiramente Deus quer que a gente faça aquilo, se verdadeiramente, né, aquele caminho que nós estamos seguindo é o caminho apropriado para seguirmos, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E aqui algumas questões que eu deixo para vocês, né? Como podemos perceber os sinais de alerta dos quais a Bíblia menciona? Que sinais de alerta são esses? A gente falou na aula agora, né? E aí você vai analisar e eu quero que vocês leiam essas perguntas, né? Explique o que quer dizer uma vida não examinada não é digna de ser vivida. O que aconteceu com Esaú, Sansão e Saul, né? Como podemos evitar que tais coisas aconteçam conosco? Eu quero que vocês respondam esses questionamentos e vá colocando aí, né? Resposta da primeira questão. Cada um vai colocando no grupo para a gente poder ter uma discussão, né, interessante, legal. E até a próxima aula. Um grande abraço e eu espero que tenha sido uma experiência positiva para nós. Tchau, tchau.